Eleições 2012, o feriado é dia de treinamento para os mesários que vão trabalhar nas eleições deste ano. O treinamento é para evitar problemas no dia da votação. Pelo menos 15 mil mesários vão trabalhar nas eleições deste ano em Manaus. Para alguns, como o Allen, vai ser a primeira vez. É uma novidade, né? Mas tem que convocar, tem que comparecer. É bom que ajuda para a gente que é universitário, né? Ganhar hora complementar. Eles foram convocados pelo TRE. Aqui os mesários e presidentes de mesas tiram dúvidas e simulam problemas que podem vir a acontecer. Para cada eleição há um detalhe que muda, né? Então isso tem que ser repassado. E assim, apesar da gente estar tendo uma renovação muito boa dos mesários, a grande parte ainda já tem uma certa experiência. O TRE funciona em regime de plantão para mesários e eleitores que ainda vão tirar a segunda via do título, mas a procura tem sido baixa. O prazo vai até o dia 27 de setembro. Hoje é 5 de setembro, todo mundo sabe que é feriado, mas algumas pessoas não se dão conta do motivo. A data se tornou um marco histórico para o estado. No dia 5 de setembro de 1850, o estado do Amazonas se elevou à categoria de província. Deixamos de fazer parte do Pará e nos tornamos independentes. Mas mesmo com praças e monumentos, a importância dessa data ainda passa despercebido. Você sabe o que se comemora no dia 5 de setembro aqui no Amazonas? Não. O que comemora? Aniversário de Manaus não é, então não. O Amazonas, dia 5 de setembro, foi elevado à categoria de província, que é um histórico grande aqui no nosso estado do Amazonas. Historicamente, este feriado é um resultado de uma longa luta em defesa da autonomia social, política e econômica do Amazonas. Segundo o pesquisador Geraldo dos Anjos, o dia 5 de setembro foi um marco para o estado. Representa a independência, né, do estado do Pará. Em 1850, com a 5 de setembro, foi o imperador Dom Pedro II assinou o decreto de libertação do Amazonas. Não é uma da escravidão, mas é uma libertação política, social do estado do Pará. Nós, naquele período, era comarca do Alto Amazonas e nós não tínhamos grandes representação, não tínhamos representação política. Muita coisa mudou no decorrer da história do Amazonas. O progresso é notório, mas não podemos esquecer o nome daqueles que lutaram para que o Amazonas se tornasse independente. E um desses grandes nomes é o fundador da província, Terreiro Aranha. A partir de 1852, com a instalação da província, João Batista de Figueiredo Terreiro Aranha, começa a modificação da cidade, começa a ter um apoio razoável político. E de 1800 para cá, foram muitas as conquistas no Amazonas. A capital é subsede da Copa do Mundo em 2014, abriga um polo industrial competitivo, o interior também gera emprego e renda, e quem vive aqui mostra orgulho. Tenho orgulho de ser amazonense, que eu gosto do Amazonas. O Amazonas é um lugar farto de água, de peixe, de tudo. Tem gente que faz questão de votar nas eleições, mas há quem não concorde com o voto obrigatório. É o que você vai ver na reportagem. Um idoso feliz e saudável. É assim seu Ribamar, de 74 anos. Pela lei, ele não é mais obrigado a votar. Mas, quando esse é o assunto, ele tem a resposta na ponta da língua. Eu vou votar porque eu sou brasileiro, eu vou votar. Este estudante também pensa da mesma forma e diz que estava ansioso para participar das eleições. Eu sempre tive vontade já de tirar meu título de eleitor porque eu acho muito importante. Primeiro que, já que nós não somos obrigados, seria fundamental que todo mundo tivesse consciência de exercer um ato de cidadania e democracia, já que nós fazemos parte da sociedade também, né, como jovem. Já este outro, com 16 anos, se diz incomodado com os escândalos. De tantas pessoas falarem, só tem político ladrão, corrupto, isso e aquilo, aí eu também nem me interesso muito de tirar meu título. No país, o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos incompletos e facultativo em 2 faixas etárias. Jovens entre 16 e 18 anos e idosos acima dos 70 anos de idade. Juntos, esses que não são obrigados a votar somam mais de 67 mil eleitores. Quem faltar à votação ou tiver a zona eleitoral em outro estado tem 60 dias para se justificar num cartório eleitoral. Após esse período, vai estar passivo de multas e outras sanções. Se ele não votar, naturalmente que haverá penalidades, que seriam
o fator passaporte, a impossibilidade de retirar, de participar de concurso público. Seu Joaquim, de 68 anos de idade, não vê a hora de chegar aos 70 para não precisar mais ir às urnas. Ele até chegou a justificar algumas faltas, mas em outras 6 eleições teve que pagar multa pela ausência. Os candidatos que se elegem só estão olhando o lado financeiro, o lado econômico deles. Eles não fazem nada para nós, o povão que a gente chama. Fazem o mínimo. O professor de ciência política afirma que a corrupção nas administrações pode afastar o eleitor do processo eleitoral. Isso decorre geralmente do fato do mau exercício de uma função pública, né, por parte da classe política. A corrupção ela contribui decisivamente para que as pessoas se afastem da política, para que elas não tenham interesse em votar. Então contribui para a generalização de um descrédito de que a política não é mais o meio, não é mais o instrumento que promoveria as mudanças sociais. Apesar do processo político do Brasil impor desconfiança, a única forma de mudar é votar correto e consciente. Agora confira a programação da Semana da Pátria aqui em Manaus. Hoje, dia da elevação do Amazonas à categoria de província, tem o tradicional desfile escolar às 5 da tarde no Sambódromo e vai reunir 15 mil alunos das escolas estaduais. No dia 7 de setembro, a comemoração começa às 5 da tarde no Sambódromo com a apresentação de bandas musicais e desfiles de aeronaves. Às 6 da tarde é a vez dos desfiles das tropas das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Os 2 dias de desfiles encerram com 4 minutos de shows pirotécnicos. No próximo bloco, o projeto de lei que pode ajudar a encontrar pessoas desaparecidas no estado e as emoções do primeiro festival de cinema cristão que atrai evangélicos da capital. Agora em Manaus, 13h06, nós voltamos já.